Meu nome é Cauana Camargo, eu sou mãe do Ravi Duarte. Ele sempre foi uma criança muito calma, muito fácil de lidar, e eu comecei a perceber uns atrasos cognitivos, tipo de sentar, de brincar. Ele tinha uma brincadeira funcional. Só que por ele ser uma criança muito gorda, eu achava que essa dificuldade vinha do sobrepeso. Aí eu comecei a buscar nutricionista, comecei a buscar outros recursos, até porque ele mamava exclusivamente no peito. Ele não tinha se adaptado por nenhuma forma. Então, até os 2 anos de idade, a gente teve muita dificuldade de inserir alimentação nele. Então, praticamente, o sobrepeso dele era, né, da amamentação mesmo. Só que daí eu coloquei ele numa escolinha e a escolinha começou a mostrar as diferenças. O Ravi, perto de outras crianças, ele se exclui. O Ravi não consegue engatinhar. A gente precisa observar esse tipo de comportamento que não é de uma criança normal. E a minha sogra, que todo sábado eu ficava com ele para mim trabalhar, ela é uma pedagoga aposentada. Ela começou a falar, tá, eu já estudei sobre isso, o Ravi tem muito traço do autismo e a gente precisa ir atrás de conhecimento, atrás de recursos para poder ajudar ele. No começo eu fiquei bem irritada, comecei a querer a não levar mais lá, comecei a querer tirar da escola. A primeira reação minha foi um pouco de raiva, assim, de nossa, meu filho é perfeito, por que estão falando isso dele? Mas depois eu começou a plantar a sementinha e eu ia no parquinho, eu ia nos lugares com ele. E eu percebi a diferença, cada vez foi ficando mais nítida. Aí teve um dia que eu sentei com meu marido e eu falei assim, a gente precisa atrás do neuro pra ele. E daí a gente foi no neuro, o neuro já de cara falou, olha, seu filho é autista. Foi um grande choque de realidade, né? Ali pra mim foi assustador, porque eu fui esperando uma outra resposta. E ali ele já saiu com um laudo, já saiu, né, falando que ele era realmente autista. Então, o primeiro momento, assim, quando eu descobri, foi um luto muito grande. Me isolei, né, fiquei num quarto, fiquei mal. Aí eu comecei a pesquisar muito sobre o autismo, aquilo começou a tomar conta de mim. Eu queria tratar meu filho como se fosse um paciente, não como uma criança. Então, assim, a primeira reação foi muito intensa. Eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Aí eu já comecei a querer procurar recursos e medicações e coisas assim que não vinha, né, de primeiro caso. Aí eu sou cabeleireira, né, então eu trabalho muito com mulheres. E naquela semana, graças a Deus, eu conheci uma advogada. E ela passou pelo mesmo processo. A gente começou a ter uma troca de experiência, tipo, o que eu faço agora, qual que é o primeiro passo. E ela foi me ajudando muito a me dar esse suporte. Não, então, não é assim. E foi me acalmando. E nesses momentos, foi muito importante eu ter uma amiga para poder conversar. Porque você também fala para a família e a família também não aceita. Então, assim, eu passei esse momento de luto muito sozinha. A gente se apegou muito em Deus, a gente voltou muito para Deus, né, nesse primeiro momento. E começamos a buscar os recursos que precisava, que eram as terapias, que é a ajuda do convênio. Aí eu fui atrás de neuros particulares também, que me deram outro auxílio para a gente entrar com alguma medicação. E assim, de primeiro momento foi mais esse trauma, assim, esse susto e esse luto que eu acho que todas as mães passam, de uma hora não aceitar. E depois, tipo, tá, beleza, tem que fazer, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, é acabar olhando a criança como um paciente, parar de olhar como uma criança realmente, de fato, que também precisa de brincadeira e também precisa de amor. O desenvolvimento dele não foi tão difícil. Mas pra mim, como mãe, antes eu conhecer a clínica, eu ficava levando uma hora numa clínica da fono, aí outra eu tinha que levar na físio, aí eu tinha que levar na psicóloga. Então, praticamente meu dia inteiro era com carro. E eu tinha um carro antigo que era bem difícil de estacionar, era bem difícil de achar vaga. E eu ficava assim com ele pra cima e pra baixo, e aquilo me desgastava muito. Mas também nesses momentos que eu tava na sala, eu tinha muita troca com as mães, de conversar, de interagir, de perguntar: o que você tá fazendo, né, com seu filho, que eu tô fazendo com o meu. Aí numa dessas trocas a minha cliente falou: nossa, eu tô levando num colorido e lá tem tudo, né? Você podia tentar, porque eu vou tirar ele daqui, ele vai fazer tudo lá. Aí eu achei super interessante, daí eu fui buscar. Do primeiro momento eu fui numa assistente social.
né, até do convênio, e pedir para ser direcionado tudo num lugar só, para não ter que ficar o tempo todo indo e voltando ali. E daí foi quando ela conversou, né, com o colorido, tudo, e ele entrou para a clínica. Aí eu conversei com o Leandro, conversei com a esposa dele, eles me deram assim, mostraram tudo, tiraram todas as minhas dúvidas. Aí as coisas começaram a ficar mais claras para mim, como que ia ser o andamento, né? As pessoas que ele buscava, pessoas realmente de compromisso, pessoas especializadas naquilo que estavam fazendo, porque a maioria das clínicas a gente nem conhece o terapeuta. Um dia tá com um, outro dia tá com outro dia tá com outro, a criança fica ali, né? Você não participa. E ele sempre deu muito esse suporte de mostrar realmente o que estava sendo com o Ravi. O dia que eu queria entrar na sala, ele deixava eu entrar também. Às vezes que ele estava muito irritado, eu participava um pouco até ele conseguir se acalmar. E assim, hoje olhando, já são 3 anos de terapia, porque ele está com 5 anos. E já são 2 com a clínica. E assim, a gente consegue ver a evolução dele em tudo, ao ponto das pessoas olharem para ele e falar: nossa, mas o Ravi não parece ter nada. Mas nossa, o Ravi é uma criança normal. E eu acho muito incrível, porque eles sempre me deram todo o suporte. Então, eu não tenho, assim, o que falar. Foi maravilhoso, assim. O desenvolvimento dele hoje é muito grande. A gente consegue ver nitidamente no que ele faz, as brincadeiras funcionais. Hoje ele não tem problema em ficar no meio de criança. Ele senta, ele brinca. Ele ainda não é verbal, né? A gente tá caminhando para a verbalidade dele. Ele ainda tá na fralda e já tá começando a ter interesse no vaso, já tá entendendo as figuras. Então, assim, são coisas minúsculas que pra gente é um ganho gigantesco. E é engraçado que quando a gente compartilha aqui com os terapeutas, eles celebram junto, a gente manda vídeo, a gente conversa. Então, acho que isso é muito essencial, né? Esse suporte que a clínica tem dado. E aí, diante dessa evolução que você vem acompanhando, né? Como ele estava antes, como ele está agora no acompanhamento com a clínica, você acha que no futuro tem alguma coisa que possa limitá-lo? Você tem medo que alguma coisa possa causar algum limite nele? Ou você acha que por essa evolução você acredita que realmente não vai ter esse A limite? gente tem um filho, a primeira coisa que a gente pensa: nossa, vai ser médico, vai casar, vai ter filho, é o sonho de todas as mães. E quando vem o autismo, né, e outras situações assim que limita, a gente tem que viver na fé. Eu tenho muita esperança que meu filho sim vai um dia ter uma família, vai conseguir trabalhar. Eu tô tendo troca com algumas mães de filhos atípicos mais velhos. E assim, eu acredito que eu tô muito no caminho certo. Mas eu não gosto muito de atropelar com as minhas expectativas como mãe, porque com certeza eu vou querer sempre meu filho no melhor emprego, na melhor vida. Mas só o fato dele conseguir ser independente, de conseguir ter a vida dele, de ser uma criança, um adulto, né, totalmente funcional, aquilo pra mim já vai ser, assim, suficiente, assim, uma grande resposta de Deus mesmo. E o que você diria para as outras mães que estão passando por essa mesma situação que você está passando? O que você diria para essas mães que enfrentam essas dificuldades semelhantes? Quais dicas você daria para essas mães, assim como você trocou essa figurinha com essa sua amiga advogada, né, que você acabou conhecendo? Eu acho que assim, a gente tem que passar pelo luto, a gente tem que passar por essa dor realmente pra não viver com isso dentro, porque eu conheço um caso de uma colega minha que ela perdeu o cabelo, teve alopecia quando descobriu o autismo do filho dela. E conheci ela num jantar de mulheres que foi extraordinária, né? Deus me colocou com a conexão certa. E hoje eu tô vendo a volta dela como mulher, com tudo. Mas ela falou: tá, eu não passei pelo luto. Eu simplesmente descobri o autismo do meu filho e fui atrás de outras coisas e não pude absorver, né, tudo, né? Essa parte de não, eu não quero, não é assim. Então eu acredito que esse primeiro momento é normal, todo mundo vai sentir essa revolta, porque comigo, porque com meu filho, e tentar buscar ó, respostas em tudo quanto é lugar. E assim, tem que passar por esse período, tem que passar o tempo que for necessário, de preferência conversando com alguém. Mas a hora que você levantar, você tem que, tipo assim, eu preciso tomar uma providência, eu preciso fazer alguma coisa. E buscar clínicas que dê suporte com todas as terapias ajuda você a ter um tempo para você também. Por exemplo, meu filho hoje tem praticamente 42 horas semanais. Às vezes eu consigo fazer uma academia, consigo fazer uma compra no mercado, que é muito difícil com meu filho sozinha. Eu consigo ter o meu momento de estudar, de estar ali, né, fazendo outras coisas. Então eu acredito que assim, buscar lugares que tem tudo uma clínica que dê esse tipo de suporte é essencial.
mas não olhar para a criança também como um paciente, como uma criança problemática e ter fé. Eu acho que pegar o principal de tudo assim mesmo, é ter fé e orar pela criança todos os dias. Acreditar realmente que Deus, né, faz coisas extraordinárias e aquilo não é nada para ele. Olhar para a criança e falar: meu Deus, ele vai ser só um diagnóstico, futuramente ele vai poder dar isso como testemunho e ajudar outras famílias. O Ravi, ele, com o tamanho que ele tá, a gente é de uma igrejinha ali da Pompeia, né? É uma igreja muito de pessoas antigas, de pessoas mais velhas. E assim, eles veem a dificuldade que é comigo. E às vezes eu tô lá no altar louvando, eu tenho que sair correndo atrás dele, eu tenho que ficar pegando ele no meio da ceia, ele atrapalha. Mas assim, em nenhum momento eles foram contra, coloca o Rabi pra lá. Eles acolheram meu filho. Então agora abrir um leque para a igreja, olhar para crianças atípicas, e eles vão começar a montar um culto de sábado só para mães atípicas. Estão preparando um ministério de liderança, estão reformando um espaço lúdico para ter as crianças naquele momento da palavra, poder brincar, poder estar ali, né? E as mães conseguir, a família conseguir participar de um culto, que hoje a gente não tem suporte nas igrejas. Então, assim, eu vejo meu filho tão pequeno e já criando o próprio ministério dele, já abrindo o olhar, uma visão para algo que está acontecendo em muitos lugares, e não tem como a gente fechar o olho e aí vamos excluir essa pessoa e vamos ser só para essa. Não, pelo contrário, a gente precisa acolher todo mundo. Então eu acredito que assim, a fé é o principal passo. Até pra gente não perder a cabeça, até pra gente não desacreditar da vida, porque pra você se perder no meio disso tudo é muito rápido, é muito fácil. Então todo dia você tem que acordar com fé que as coisas vão ser diferentes. Bom, então daí para encerrar, você recomendaria o Espaço Mundo Colorido e o Céu Azul? Com certeza, recomendaria sim. E por tudo que eu falei, graças a Deus, hoje eu consigo ter muita esperança pela evolução que ele tem muito aqui. Ele adora os profissionais. A todo momento que eu tenho dúvidas, eu tenho contato direto com eles. E o principal, aqui a gente consegue ter todos os recursos. Aqui tem segurança. Eu sei que aqui não tem profissionais do nada, eles estudam a pessoa. Eles realmente buscam pessoas capacitadas para estar com o nosso filho, que hoje é o principal medo nosso, porque ele não fala. Então, se acontecer qualquer coisa em sala, como a gente tem visto nas notícias, né, que coisas horríveis acontecem, aqui eu posso ficar tranquilamente, que eu sei que aqui não tem isso. As pessoas que estão aqui sabem muito bem o que faz e tem esse acompanhamento, né, dos gestores, das pessoas aqui. Então, nossa, com certeza, sempre quando uma mãe vem me procurar, tal, meu sobrinho eu tô desconfiando que o meu filho eu passo bem passo a passo da onde ele tá indo, do que eu fiz, como eu comecei. E o principal é achar uma clínica que dê suporte tanto para a família quanto para a criança, que com certeza eu recomendaria aqui.